Opa, vamos lá, vamos começar o nosso programa A Hora do Chico. Hoje nós temos um tema muito especial, estamos aqui eu e Dejan e nos propomos desde a semana passada a falar sobre um tema muito especial, que é o tema depressão. Nós falamos na semana passada sobre ansiedade e essa semana nós vamos falar sobre a depressão no programa de hoje. Vocês devem ter percebido que nós temos o horário quanto também o dia do programa. A partir de agora nós vamos transmitir sempre o programa no sábado às 17h30, ok? Bom, Dejan, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, Wagner, mais uma vez. Como sempre fazemos, agradecer aos nossos amigos que participam desse nosso encontro. E como você disse, a semana passada nós falamos de ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. E agora nós vamos falar de depressão, que é o excesso de passado, né? Excesso de passado, com certeza. Então agora a gente vai fazer exatamente uma interação sobre esses dois transtornos que tem, sem sombra de dúvida, tem sido motivo... Se interconectam, né, na realidade. Exatamente, né? Tem sido motivo de muita preocupação. Com certeza. Porque, como a gente sabe, a depressão é uma doença incapacitante. Ela tira da pessoa as forças, né, que ela precisa para realizar as suas atividades do seu dia a dia, né? E com certeza ela tem consequências físicas, psíquicas e espirituais. Nós vamos tentar fazer um resumo e mostrar quais são os fatores que mais nos preocupam com relação a esse transtorno que com certeza interessa a tantos, né? Por conta de ser uma doença que já se considera como uma pandemia. Né? Eu acho que é mundial. Mundial, com certeza. Nós temos realmente um problema muito sério com a depressão. E o que é interessante é que a palavra depressão vem do latim depremere. Depremere significa pressionar para baixo. Exatamente, quando uma pessoa está dentro de um processo depressivo, ela tem um baixo nível de humor, que é verificado facilmente. Ela perde o sentido da vida, ela se torna uma pessoa totalmente reclusa do seu próprio dever de viver, levando muitas vezes aos quadros mais crônicos, que é quando a depressão atinge o seu nível mais profundo. Mas uma das características mais marcantes no estado depressivo é, sem sombra de dúvida, uma tristeza com a sensação de um vazio, né? E há uma dificuldade que a pessoa realmente tem de sentir prazer pela vida. Então ela não tem a sensação que é natural, que todos nós devemos ter, de viver, entendeu? Por exemplo, para que você seja considerado uma pessoa que tenha ou que seja portador de um transtorno dessa natureza, é preciso que faça uma avaliação primeiro por um profissional da área de saúde, no caso um psiquiatra. Ele precisa fazer também uma indicação, com certeza, medicamentosa, nós vamos falar sobre isso, mas ele precisa também procurar um profissional para fazer uma terapia e, consequentemente, para que o ciclo se feche e que o tratamento tenha realmente uma maior eficácia. Precisa também do tratamento espiritual, que é o tratamento que nós oferecemos aqui. Que é exatamente o tratamento complementar. Né, porque você veja, por ser uma doença, como eu disse, a depressão, ela não tem físicos. O grande problema é esse, né? Ou bioquímicos, você faz qualquer exame de imagem ou qualquer exame químico, você não consegue identificá-la, né? Não é como um acidente cerebral, né? O popular derrame cerebral, onde ocorre uma paralisia, né, de um lado do corpo, e ali por uma imagem você pode identificar aonde aquela área foi lesada, e aí há uma maior facilidade para a medicina. Então, a depressão, ela não tem ela não deixa nada que possa servir para identificar e caracterizar como uma doença propriamente. Eu sei. Dejan, como você sabe, muitas pessoas sabem, até quem está nos assistindo, eu tive depressão. E a minha depressão foi um negócio horrível. Eu não encontrava canto, eu não encontrava lugar, e era uma tristeza muito profunda, baseada em várias frustrações que eu tive durante a vida. O apego que eu tive às coisas materiais, às vezes eu até coloco assim, diagnostico a mim mesmo.
dessa forma, eu vejo como um vazio. Eu preenchia a minha vida de vazios, de coisas que não eram consistentes. E chegou um certo ponto que eu não conseguia mais levar aquilo adiante. E eu entrei nesse quadro de depressão, mas principalmente através do meu vício do álcool, eu me tornei depressivo. Ou a pessoa se torna depressiva e entra no vício do álcool. Os dois podem ser válidos? Um está com certeza ligado ao outro, porque a própria bebida, né, sabe-se que o álcool é um dos mais antigos antidepressivos que se usa, né? Sei. Porque ele realmente tira você temporariamente daquele estado de tristeza. Sei. Mas da mesma maneira que ele é um estimulante, ele é um repressor. Ele é um repressor. Quando passa o efeito, as consequências são muitas vezes devastadoras. Aí é que o sistema se instala com maior profundidade. Eu tenho um amigo que diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o depressivo, inconscientemente, ele afirma: já que o Senhor não me deu a vida que eu quero, eu não quero a vida que o Senhor me deu. Entendeu? Ele com certeza, ele é um egoísta, né? Sim. E geralmente essas pessoas carregam consigo sentimentos de culpa, são pessoas que trazem uma revolta interior. Por quê? Porque ele tem problemas, tem áreas demarcadas dentro do seu inconsciente, e geralmente a depressão, ela não é uma distonia que apresenta uma característica do fato presente, ela tem um passado, porque você observa que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de superar dificuldades, de superar problemas, outras não. E por que isso acontece? Porque ela tem já dentro do seu inconsciente algum fator que está agregado já a essa depressão. É o que nós chamamos de fator predisponente e o fator desencadeante. Sim. Eu tenho a predisposição depressivo, mas pode ser que eu não desencadeie. Eu seja uma pessoa que tenha uma metodologia de vida, que eu tenha um caminho, uma direção que faça com que eu me afaste o máximo desse transtorno, desse quadro, e tenha uma facilidade maior de superar. Isso aí vai de acordo com cada pessoa. Isso não tem como se dar um diagnóstico preciso e verdadeiro acerca dele. Agora, a depressão, Vaguinho, ela como um transtorno, como uma doença, ela se classifica em três maneiras. Nós temos as depressões leves. A depressão leve, os sintomas não interferem tanto no seu dia a dia. A pessoa acorda, ela tem disposição, pelo menos um pouco de disposição para trabalhar, ela consegue executar suas atividades normais e, consequentemente, ela não passa durante todo o dia preso ao processo depressivo. Por se tratar de uma doença de caráter leve, ela tem maior domínio sobre ela. Quando ela passa para o nível mais moderado, já há um comprometimento maior na manutenção das atividades diárias. Ela já demora mais para acordar, ela já se sente mais incapaz, ela já se afasta mais do seu convívio familiar, ela se afasta também do seu convívio profissional, ou seja, ela vai fechando o seu mundo e aos poucos ela vai se isolando de tudo. E nesse caso a gente já sente a necessidade de uma intervenção, tanto profissional como uma intervenção terapêutica. Sim. Em termos de um tratamento psicológico ou espiritual. Mas a pior de toda é que ela, por ser uma doença silenciosa, Wagner, ela é sorrateira. Entendeu? Ela muitas vezes ela se desenvolve ou se concentra sem que a pessoa perceba tanto. E quem menos percebe, na maioria dos casos, são os familiares, que não tem como saber entender. Porque por ser uma doença incapacitante, ela anula a pessoa das suas atividades. Ela tira a pessoa do seu dia a dia, do seu convívio. Ela torna-se uma pessoa preguiçosa, que é entendida como sendo preguiçosa. Entende-se como preguiçosa, como preguiçosa, né? Uma pessoa incapaz. Uma pessoa aérea, que não tem poder de concentração por nada, nem através de nada, e aí ela começa a entrar verdadeiramente no processo mais profundo da depressão. Aí é quando há a necessidade de um auxílio de um familiar, ou de um amigo, ou de qualquer pessoa, para que possa fazer o encaminhamento, porque geralmente eles não querem. O depressivo resiste o máximo por ele não querer aceitar que está vendo naquele instante. Quer dizer, Dejan, quando você está nesse fundo do poço, é verdade, poderíamos dizer, exato, é preciso que alguém da família perceba
essa coisa de forma mais profunda, porque muitas vezes existe esse preconceito e que se diz muito que o depressivo, ele é preguiçoso, rapaz, sai disso, isso é besteira, toma uma que passa, vamos viajar, muda de cidade, que aqui é que está te dando essa tristeza. Aonde é que se nota exatamente quando a pessoa está realmente depressiva e que não adianta nada dessas coisas como paliativo? Não resolve, porque veja bem, a vida, Vaguinho, ela é movida por uma motivação. Motivação, o nome já está dizendo, é motivar a ação. A gente tem que trabalhar, porque o processo evolutivo cobra de cada um de nós todo esse aprendizado que nós vamos adquirindo na convivência, na relação, enfim, todos os aspectos que fazem parte da nossa vida, né? Então, quando ele entra nesse processo depressivo, como eu disse, a incorporar um sentimento negativista, ele é uma pessoa desesperançada, desanimada e geralmente carrega um grande sentimento de culpa. Né? E por que essa culpa? Porque geralmente a depressão ela ressurge, né, do inconsciente, cobrando de você coisas que talvez você não tenha feito. Eu costumo sempre dizer, Vaguinho, quando eu falo na motivação, ela tem duas maneiras de se manifestar. Ela tem o fator da motivação por aproximação ou a motivação por afastamento. Por exemplo, eu tenho um problema. Eu estou tendo uma dificuldade numa relação, seja familiar, seja profissional, seja de que ordem for. E geralmente as pessoas tendem ou têm esse desejo de se afastar do problema. Mas ele não percebe que o problema existe e permanece existindo. Um ódio, uma raiva, um sentimento que muitas vezes penetra e permanece fundo dentro da pessoa e ela não consegue deliberar isso. É uma energia que fica represada e, consequentemente, ela precisa ser dissipada. Quer dizer, mágoa causa depressão. Não tenha dúvida. Além da depressão, ela ainda causa outros problemas que se associam ao processo depressivo. E o que é interessante é que ele não tem, na hora ou no momento, ele não tem o interesse de querer resolver. É quando eu digo a motivação por aproximação. Esse sim é que faz a pessoa tentar pelo menos resolver os problemas. Porque se eu tenho uma dificuldade dentro de qualquer aspecto da vida, é preciso que eu analise essa dificuldade, que eu faça um mapeamento de todo o projeto, de todo o processo, e é como Carl Gustav Jung dizia, ressignificar a vida. Já que eu não posso mudar as pessoas, já que eu não posso mudar o meio em que eu vivo, o que eu devo fazer é procurar modificar a minha forma de entender isto. É procurar ser uma pessoa mais maleável no que diz respeito à compreensão, não só com relação a você, como no entorno de você. E essas pessoas que resistem a isso, geralmente por não ter o poder de resolver, ela não tem o poder de mudar o mundo, de mudar as pessoas, elas começam a se sentirem para baixo. Por isso que eles depremerem para baixo. Sim. E, consequentemente, elas começam a manifestar um sentimento de tristeza. Tristeza essa que é natural quando ela se processa dentro daquilo que a gente chama normal. Mas quando uma tristeza ela se prolonga por mais de uma semana, 15 dias, e que você passa o dia todo triste, aí já é caracterizado como um processo depressivo. Dejan, quer dizer que a pessoa ser muito materialista, ser ligado muito a bens materiais e tal, isso causa, no futuro, uma consequente depressão, porque você se conecta muito ao ter e deixa o ser para lá. E aí, num certo momento da vida que você percebe que nada daquilo tem sentido, e sim as conexões que você faz com as pessoas, as amizades que você conquista e tal, tudo isso leva à depressão também, né? Não tenha dúvida, porque veja bem, nós, nesse processo que nós estamos vivendo, a experiência humana aqui na Terra, a gente ainda não entendeu o verdadeiro sentido da matéria. A matéria, ela é um instrumento de evolução, ou para a evolução do espírito, mas ela não nos pertence. A prova é tanta que o que a gente tem de mais importante como espírito em termos material é o corpo que nós precisamos para a nossa experiência temporária. Mas veja que a gente muitas vezes se envaidece muito do corpo e não percebe que este corpo ele tem um tempo determinado. É perecível. Ele é perecível, ele se decompõe por ser um sistema orgânico, mas a vaidade exacerbada, muitas vezes outros fatores que se agregam, a pessoa começa a achar que aquilo vai permanecer para sempre,
que as coisas não mudam, porque o processo da transformação, ela nos leva sempre ao incerto. A incerteza é natural, porque eu estou promovendo uma reação e essa reação vai gerar um produto. Esse produto muitas vezes é algo que eu não tenho o poder de previamente conhecer. Por isso que a depressão ela vai guardando, né? Ela vai depositando dentro de você esses fatores que não foram previamente analisados como deveriam, uma mágoa, um ressentimento, e a pessoa passa a viver a vida toda no entorno disso. Consequentemente, ela não se liberta, por quê? Porque o problema passa a ser maior do que ela, e isso não é bom para ninguém. Com certeza. Entendeu? Dejan, então, a gente tem visto, porque isso é um caso, o que você terminou de dizer, isso é um acúmulo, né, de vivências materiais, e aí no final a pessoa começa a se frustrar, porque aí vê que não é o corpo que ela achava que era, porque como é a vaidade toma conta dela, e ela percebe que está ficando velha e, portanto, naturalmente se deteriorando, porque o corpo é um corpo físico, é material. Tudo bem, mas aí a gente tem visto cada vez mais jovens, até crianças, entrando num processo de depressão. O que é isso? Olha, veja bem, a depressão, como eu disse, ela é uma doença da alma, entendeu? Muito bom. Nós que somos reencarnacionistas, sabemos que a reencarnação, principalmente se analisarmos no entorno de todo o processo, ela nos traz duas coisas que são necessárias para que nós possamos aqui desenvolver, das quais nós não podemos jamais nos afastar. Uma são as provas. As provas são as nossas escolhas, mas nós temos as reparações maiores, as tão faladas, né, e tão comentadas, que são aquelas que são as nossas reparações. As expiações são aqueles momentos ou aqueles fatos que a gente tem que encarar, porque tem que encarar diretamente. Entendo. É quando ele diz assim: o delinquente paga diretamente o mal que ele fez. Porque eu costumo sempre dizer, Wagner, quando você chora ou você derrama uma lágrima, é porque você já fez alguém derramar. A vida, ela trabalha muito dentro desse critério. A colheita é livre. Aliás, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas a pessoa depressiva, ela nunca vê por esse lado. Ela se acha sempre na condição de vítima. O vitimismo faz com que ela perca força diante daquilo que ela quer mudar e não pode. Agora, quando a gente fala em depressão, por uma questão de ordem, a gente verifica que ela se caracteriza por sermos seres encarnados, estarmos na carne, pelos sintomas fisiológicos. Então, quais são esses sintomas? Primeiro, uma perda de energia. A pessoa fica com um movimento lento. Muitas vezes, Wagner, a depressão nesse quadro, ela é tão profunda, que a pessoa não tem força sequer para pentear o cabelo de manhã. Ela se sente totalmente sem nenhuma força. Então, essa perda de energia já é um fator determinante do processo depressivo. Temos também o problema da alteração do sono. As pessoas que têm uma insônia enorme, já outras que têm sono demais, outras que trocam o dia pela noite. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é cronobiológico. Por que você vê isso? Verifique que até os medicamentos que são ministrados, a gente tem que tomar ele dentro daquele espaço de tempo. Então, lógico, o corpo trabalha dentro de um relógio biológico. E, consequentemente, a depressão faz com que haja uma alteração, porque ele perde o sentido de ordem, ele perde o sentido de organização, tanto exterior como interior. Então, essa alteração do sono é outro fator. Quando ele vai para o profissional da área de saúde, o psiquiatra, e na entrevista que ele passa e é feita, um dos fatores que ele procura logo a verificar é o problema do sono. Porque muitas vezes ele ministra um ansiolítico, aliás, o antidepressivo, que geralmente ele toma de manhã, mas para dormir à noite ele precisa muitas vezes tomar Quer dizer, ele toma um estimulante e de noite ele toma para dormir. É porque muitas vezes, por ser uma doença que agrega uma série de outros sintomas, dentre eles a própria ansiedade pode estar agregada, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a bipolaridade. Tudo isso está agregado ao processo depressivo. Pode ser ou pode não ser.
Quem vai fazer uma avaliação desse quadro é o profissional da área de saúde. Quer dizer, na realidade, as depressões são tão distintas quanto são as pessoas. As pessoas. Porque cada um tem um nível de depressão, uma forma de ficar deprimido. Como eu disse, ele inverte o ciclo, ele consegue mudar. Ele tem sono durante o dia e à noite ele fica agitado. Ele tem a sua insônia. E, consequentemente, isso mexe com ele, mexe com a própria família e tira ele da sua condição natural de executar as suas tarefas. Por isso que ela é uma doença de natureza incapacitante. Mexe também com a parte do apetite. As pessoas geralmente depressivas, elas perdem o apetite. Ou, muitas vezes, ocorre o contrário. Né? Ela come demais e se deprime mais ainda porque ela começa a aumentar de peso. Quer dizer, uma coisa está provocando a outra. Tem um problema também da redução do interesse sexual. Isso é um problema muito sério com o casal. Muitas vezes a mulher ou ele pensa que está sendo rejeitado e não percebe que aquilo ali já é um sintoma do processo depressivo. Existe também o problema das somatizações. Isso a gente vê muito aqui no Chico Xavier, que são aquelas doenças oportunistas, porque veja bem, Vaguinho, da mesma maneira que você pode ter uma queda na sua imunologia orgânica, você também tem uma queda, ou pode ter uma queda na sua imunologia perispiritual. Esses campos, eles ficam fragilizados, e as doenças oportunistas, porque são doenças muitas vezes pré-existentes, mas para se desencadear é preciso que você crie uma possibilidade tal. O que acontece? Aí começam a surgir as doenças que se somatizam no corpo, queda de cabelo, problema de pele, e a mais conhecida de toda que é a fibromialgia. Ele vai para o médico, faz todos os exames e ninguém consegue identificar. Ninguém consegue detectar a fibromialgia. Fibromialgia, né? Inclusive, não existe um trabalho mais eficaz, mais eficiente para entender a fibromialgia do que o magnetismo. Porque, veja, o corpo, desde o cérebro até o pé, é formado por músculo. Quando ele provoca essa desordem, devido ao processo depressivo, esses músculos eles começam recebendo toda aquela carga energética e ali eles vão apresentando inflamações em determinadas áreas, não são áreas definidas porque faz parte de todo o corpo, e essas dores vão se transferindo de um lugar para outro e realmente causam um estado irritadiço muito grande. E a pessoa que é depressiva, ela aumenta mais ainda o seu processo depressivo. É muito difícil, por isso que ela é uma doença difícil de ser tratada, porque o próprio paciente não tem como contribuir, Wagner. Ele por mais que se esforce, é como você disse, isso é loucura de dizer assim, vá ler um livro, vá rezar, ele não tem condições para nada. Por ser uma doença incapacitante, ele se anula em todos os aspectos. Se for viajar, quem for com ele perde a viagem, porque ele não vai encontrar sentido. Ir para o shopping com as pessoas, a pessoa mal está se suportando, o que ela mais quer é se afastar do mundo, se afastar da vida. Né? Isso tudo precisa ser visto, e o que mais nos preocupa é que as pessoas que poderiam mais contribuir com os portadores do processo depressivo são os familiares, e muitos não têm o poder de verificar. Graças a Deus, hoje há um pensamento mais aberto com relação à depressão, mas muita gente sofre por conta da indiferença, da falta de compreensão dos próprios familiares. Porque são as pessoas que mais sofrem diretamente. Muita gente diz que isso é uma doença nova. Porque isso é a doença da moda. Porque antes não tinha esse negócio. O camarada estava com depressão, levava 2 tapas, estava tudo certo. Bozo, né? Chamava de bozo. Não é nada disso, a gente já sabe que não é assim. E nós temos percebido, colocamos o nome na depressão, que ou significa dizer que nós estamos entendendo profundamente o processo depressivo. O processo depressivo, a gente não tem como entendê-lo profundamente, porque, como eu disse, ele é de natureza de difícil diagnóstico, e só através da convivência do dia a dia que a gente pode, de alguma forma, identificar. Agora, veja, os sintomas comportamentais do depressivo, que como eu falei, o afastamento é social, ele procura se isolar, se afastando do meio, quer seja das amizades que ele possui, do local de trabalho, ou até mesmo dentro do seio da família. Mas tem outra coisa do depressivo, Aguil, que são as crises de choro. Uma das coisas mais comuns no depressivo, ele tem uma crise de choro. Veja, quando você está passando por um problema que não é depressivo e que você chora, ao chorar você libera aquele potencial de energia que estava ali armazenado,
e depois do choro você sente um certo alívio, como se você tivesse deliberado aquela energia negativa. O depressivo, quanto mais ele chora, mais depressivo ele fica. Ele não consegue modificar. É como se ele chorasse sem saber por que está chorando. Temos também as alterações psicomotoras, né? Muitas vezes, como eu disse, a lentidão, aquela falta de capacidade para fazer uma atividade física, desempenhar um papel dentro da sua área de trabalho, ela vai perdendo tudo isso. Por quê? Porque toda aquela energia que seria suficiente para que ela pudesse executar as suas atividades normais, essa energia fica como se estivesse represada. Porque ele não estimula ela a fazer aquilo que é necessário. E nós temos um principal, né, que é o comportamento suicida. O suicida, né? Esse aí é no caso da depressão mais grave, né? Ele tem a ilusão de que matando o seu próprio corpo, ele vai matar o sofrimento em que ele se encontra. Eu confesso isso, que eu mesmo pensei nisso, porque você fica numa agonia tão grande, é uma coisa tão terrível, que você não se suporta, você não suporta viver, tudo fica ruim, né? Eu costumo sempre dizer, né? Sentar é ruim, ficar em pé é ruim, deitar é ruim, dormir é ruim, acordar é ruim, tudo é ruim. É que ele perde o poder de concentração, ele perde o poder de ressignificação. Por mais que você consiga ou tente conversar, ele não vai lhe ouvir como deveria, e consequentemente isso é o que faz com que ela, cada vez mais, se estabeleça dentro do portador do processo depressivo. É como eu disse, por ser uma doença de natureza não definida em termos de diagnóstico, a gente não sabe muitas vezes em que grau depressivo a pessoa se encontra. E é interessante que, quando a gente fala com relação ao processo do suicida, que a família esteja sempre próxima, principalmente com relação às mulheres, pela ingestão de medicamentos. Isso tem os sinais, não tem? Quando a pessoa ela começa a dizer o quê? Olha, todas as vezes que um depressivo ele disser que vai se matar, é uma das poucas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Geralmente ele tem aquilo já pré-determinado. Quer dizer, ele já pensou muito naquilo. Porque geralmente o suicida, ele não toma para si o ato do suicídio naquele instante. Ele vem tramando aquilo. Aquilo é de natureza interior, entendeu? Ele vai se fragilizando e começa a ter uma conversa interna. Quer dizer, não é uma reação repentina. Não. Porque se assim fosse, não seria tão diferente de um para o outro. Uma pessoa tem processo depressivo grave e não está nem aí. Tem pessoas que pensam até em se enterrar, em desaparecer. Ela quer desaparecer, quer morrer, mas ela não provoca e nem trama a ideia do suicídio. Então, quando uma pessoa disser que vai se matar, é bom ter cuidado. Porque geralmente ele tem alguma coisa maquinando dentro dele com relação a esse fator. Veja, naturalmente que o Espiritismo vem explicando várias coisas, principalmente de que se suicidar não é a solução, porque a gente sabe que nós não morremos. Na realidade, transferir o problema para o mundo espiritual é transferir ou adiar toda uma coisa que você poderia resolver aqui mesmo. Mas o depressivo, muitas vezes a gente não tem a compreensão completa da pessoa que está tomando a atitude de se suicidar. E muitas vezes a gente julga e até comenta sobre isso. E um comentário até pouco cristão, né? Muitas vezes a gente diz assim, olha, você vai para o umbral, você vai para o inferno, você vai para não sei para onde. E, quer dizer, você coloca mais dificuldade, eu acho que até com boas intenções, porque você quer ajudar aquela criatura que está querendo tomar uma atitude como aquela, dando um susto, né, dizendo assim, olha, alertando, olha, você não adianta nada, não sei o que. E o pior ainda, quando acontece o suicídio, a pessoa que ficou, que é o ente querido, recebe a triste notícia de quem está dizendo a ela que o cidadão foi para o umbral, ou foi para o inferno. Então, quer dizer, um negócio tão cruel. Por favor, me fala um pouco porque é o seguinte, isso. Vaguinho, a gente tem comentado muito nos estudos que nós temos feito aqui, ainda ontem no estudo do livro Ação e Reação, que diz muito, fala muito desse aspecto, é que a gente não pode medir tudo por uma única medida. Cada um de nós carrega a sua própria história. História essa que ela é pautada por todos os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Existem dois tipos de suicídio.
Existe o suicídio sumário e objetivo, aquele que a pessoa em só instante toma para si a vontade e executa, mas existe o suicídio lento, o suicídio subjetivo. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo vai levar lá à morte ou a um final difícil, e ela permanece com aquilo. Então não deixa de ser um suicídio. Outra coisa, no mundo espiritual não se analisa, não se julga as coisas, senão da própria consciência de quem é portador. Ou seja, quando eu chegar, ou você, ou qualquer um no mundo espiritual, o tribunal da minha própria consciência é que vai ditar tudo que eu vou viver ou passar a viver ali. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa de uma natureza boa, uma pessoa até que tem cumprido ou cumpriu de certa forma a sua missão, e num determinado momento ela caiu. Qualquer um pode cair, e no ato de desespero ela vai e comete, e ela não vai ser penalizada pelo ato que ela cometeu, porque a lei de Deus é lei de amor e acima de tudo é uma lei de misericórdia. A justiça humana, ela trabalha com a punição. Deus não pune, não castiga, porque as religiões, elas alimentam a crença do pecado, do castigo. Isso não é verdade. O umbral não é um lugar fixo, o umbral é uma passagem. E o umbral é um estado psíquico. E é necessário, muitas vezes, ele passar pelo umbral, não para sofrer, mas para aprender. Ele tem que saber o que ele fez e o tamanho do estrago que ele causou, mas não como uma punição, mas uma reparação para o seu processo evolutivo. Ele vai ser tratado, ele vai se melhorar, para que numa próxima experiência ele não volte a fazer a mesma coisa. E é um estado consciencial, né? Exatamente. É um estado consciencial. Então eu lamento muito as pessoas quererem generalizar. Olha, o suicida não é um criminoso, não é um espírito abandonado, não é um espírito relegado à sua própria sorte. É um filho de Deus que precisa de tudo, todo o apoio, todo o amor e todo o carinho, entendeu? E a gente tem muitas experiências acerca disso. Isso precisa ser visto de uma forma mais humana e mais espiritualizada. Perfeito. A gente não pode generalizar uma coisa que atende a fatores específicos. Então, nada me tira da possibilidade de eu tentar um suicídio. Por que não? Eu posso cair num processo de uma depressão profunda, sorrateira, sem esperar, e atentar contra a minha própria vida. Mesmo que não seja um processo depressivo, pode ser por outro motivo qualquer. Agora, Vaguinho, a gente falou da depressão dentro do aspecto social, né? O comportamento social, o fator fisiológico, mas a depressão precisa, por mais que eles não queiram entender, os profissionais da área de saúde têm que se unir a nós que trabalhamos com magnetismo, com complementar, né? Com as terapias complementares, para que a gente possa juntar essa força de atividade e com certeza a gente poder resolver. Porque veja bem, a medicina ela trata do efeito. Exatamente. Mas a causa só o espiritual é que pode verificar. Pode verificar. É porque ele vai para o médico, ele toma as medicações que são necessárias. Eu faço uma comparação muito grande entre o computador e o programa. A mente é o programa, o computador é o cérebro. Então o que acontece? Um está conectado com o outro. Se o computador está com defeito, o programa não vai ser executado e vice-versa. Então a medicina cuida do material, cuida do hardware. Ele teve uma baixa nos seus neurotransmissores, a dopamina, noradrenalina e serotonina. Como houve uma baixa, consequentemente ele cai, ele fica para baixo. Começa a se instalar os sintomas de tristeza, de inoperância, de incapacidade. O que é que ele faz? Quando ele ministra os fármacos, os antidepressivos, fluoxetina e os demais, eles vão provocar uma estabilidade. Um estímulo, vão produzir artificialmente aqueles neurotransmissores que estavam em deficiência. Quando a medicação ela passa o efeito, tudo volta ao que era. Por quê? Porque ele é que tem que produzir naturalmente esses neurotransmissores para que o processo adquira uma coisa que chamamos de harmonia interior. Porque o próprio Emmanuel dizia que saúde é a harmonia da própria alma.
E quem harmoniza o corpo é a mente. A mente é a entidade espiritual propriamente dita. Então não adianta eu ficar tomando um remédio e permanecer com os mesmos costumes, os mesmos hábitos, com a mesma rotina de vida. Por quê? Porque haverá sempre uma reincidência. Mas se eu modificar, como Carl Jung, Gustavo Jung falava, ressignificar a minha vida. Ou seja, a medicação vai dar uma ajuda fantástica, porque vai estabilizar ou equilibrar o cérebro em termos dos processos neuroquímicos, mas ele sentindo aquela melhora, ele vai fazer uma terapia e aí as coisas começam a funcionar, uma se interligando à outra. Eu acho que a maior prova disso, Dejan, é que todo psiquiatra recomenda um psicólogo. O psicólogo é exatamente essa figura, esse profissional, que muitas vezes vai equilibrar o estado, né? Vai na causa do problema, né? A casa espírita também, por exemplo, uma junção de todas essas coisas, o psicólogo, a casa espírita, as terapias alternativas, todas essas coisas terminam completando o processo. Existe uma definição dada por Dr. Alírio Cerqueira, no projeto Espiritizar, que ele diz assim: vamos supor que o espírito seja uma esfera de energia, uma energia sagrada, a energia da nossa criação. Então, tudo que você captar em termos de energia e que essa energia se desloque para essa esfera por uma aproximação, por similitude, essa esfera ela começa a se dilatar, ela vai crescendo. É quando a gente chama de crescimento espiritual. Você vai somando os fatores positivos, cognitivos, que vão se agregando ao seu processo evolutivo. Quando você assimila uma energia, ou você busca uma ideia que é dissonante com aquilo que ali se instala, porque essa energia de amor, porque você sabe, a criação está vinculada ao amor, ao bem, à paz, à harmonia. Qualquer coisa que vá entrar em conflito com isso não consegue penetrar. Por isso que existe essa diferença entre o bem e o mal. O que é o mal? É aquilo que não entra dentro desse projeto que é a divindade que nós carregamos, porque como filhos de Deus nós trazemos a essência de Deus. E aí o que acontece? Aquela energia, por ela não penetrar, ela se desloca para uma área, ela não vai ser dissipada, ela se concentra ali como se fosse um coágulo, uma mancha. Por isso que a gente chama as manchas da alma. E à medida que eu vou assimilando fatores negativos, por exemplo, uma pessoa que carrega ódio, uma pessoa que tem um sentimento de vingança, essas marcas vão ficando no entorno. Lógico que por não entrar dentro dessa esfera de uma energia mais positiva, mais equilibrada, elas começam a anular o próprio processo da evolução. Por isso que o depressivo, ele vê sempre as coisas pelo lado mais pessimista. Por quê? Porque ele não estimula o seu lado positivo e otimista. Então ele vê sempre as coisas de uma forma drástica, as coisas para ele não vão dar certo, ele prenuncia tudo de forma negativa e consequentemente esse estado se estabelece, ele vai se anulando e o que acontece? Aquilo começa a tomar conta dele. Por quê? Porque ele bloqueia todo o seu processo de evolução, ou seja, ele olha para o mundo e vê o mundo tão escuro como ele está por dentro. É como se tudo estivesse nublado. Você observa que o depressivo, quando ele está nos quadros mais pronto, ele coloca logo um óculos escuro, porque ele quer que o mundo fique na mesma cor que ele está sentindo por dentro. E o que acontece? Quando ele começa a estimular esse campo, essa esfera de energia positiva, aos poucos ele vai modificando o entorno. E esse entorno, como foi uma energia negativa, ela sempre vem na forma de uma doença. Quer seja uma doença mental, quer seja uma doença física. Por isso que muitas vezes a gente não entende o porquê de determinadas doenças e não sabe que aquilo é um processo de transformação. Você pode observar, todas as vezes que a gente sai de um quadro doentio grave, a gente se sente mais forte. A gente se sente mais significado, a gente encontra mais significado para a vida. Esse é o grande processo da transformação. Poderia ser melhor, poderia, mas a gente só encontrou essa forma de conseguir. Quando o paciente ou a pessoa vem para a casa espírita fazer o tratamento com o magnetismo, o que acontece? Você sabe que nós temos os centros de força, ou os chakras. O depressivo, o depressivo, a primeira coisa que ele perde é o sentido da vida, que é o chakra básico. O chakra básico é o que determina a vontade de viver.
tudo da vida está ligado a ele. Como ele está com... a estabilidade da vida. Como ele está com uma baixa autoestima, ele começa inibindo o fluxo de energia para aquele centro de força. Porque, por sinal, ele está associado a um outro centro de força que está na área do sexo, que é do prazer. Ele perde o prazer de comer, de trabalhar, de viver. Então, ele já vai se anulando por cadeia. E, consequentemente, ele também perde também, se deslocando para uma área mais acima, que é no plexo solar, que ele perde o poder. Ele vai também se anulando desse aspecto, porque ele precisa do prazer, mas ele precisa do poder. O poder é a autonomia. Quer dizer, ele começa de baixo para cima, se generalizando. Esses centros de força são pequenos transformadores de energia. Que se encontram no perispírito, e eles vão nutrindo toda a natureza. Aí vem para o sentimento, para o cardíaco. Aí vem para o cardíaco, que é exatamente quando ele perde toda a noção de sentimento. Tudo para ele é indiferente. Ele perde o amor próprio. Começa logo por perder o amor próprio. E perdendo o amor próprio, ele não tem como amar mais ninguém. Porque ele não pode dar o que ele não tem sequer para si. E quando ele vem para o tratamento de harmonização através do magnetismo, que as pessoas vêm conversar comigo, e pela entrevista que eu faço, que é preciso que eu tenha muito cuidado para não fazer o que muitas vezes fazem, inventar processos obsessivos e tantas coisas que se inventam por aí, é fazer uma avaliação de todo o quadro para se fazer o encaminhamento. Você veja que naquela ficha que a gente mostra, aquelas indicações, vão dizer exatamente qual o centro de força que você... Porque na realidade, quando ele está desarmonizado, todos os centros de força estão desarmonizados. Começa logo pelo coronário, que está captando energia desequilibrada. Completamente desequilibrada. E aí quem é que sofre? Os nossos sistemas endócrinos. Entendeu? Aí vem uma pergunta muito importante, porque as pessoas confundem muito. A depressão vem sempre com uma obsessão? Ou através da obsessão se adquire uma depressão? Eu digo e tenho repetido muito: o obsessor apenas assopra a brasa que já está acesa. Você já tem o quadro predisponente, ele se encarrega de ser o desencadeador porque você convidou. Porque na realidade o obsessor nem sempre é como as pessoas pensam. O obsessor é um injustiçado que vem buscar a justiça perante uma desforra que ele está tendo ali, a oportunidade, porque você está dando dele. Porque muitas vezes você pode até ter inimigos, mas você não viabiliza condições para ele ter acesso até você. Quer dizer, você não dá energia para... não abre o teu campo vibratório para quem entra. A casa mental, ela é de uma coisa tão sagrada que ninguém entra se não for permitido por aquele que é dono. E essa permissão, ela é dada, Dejan, de forma proposital? Você propositadamente abre o teu campo vibratório para que as influências mentais te atinjam? Você falou uma coisa muito importante. O cardíaco, que esse centro de força, esse chakra, que trabalha com a emoção, ele está ligado a uma glândula chamada timo. O timo é responsável pela imunologia. Todas as vezes que há uma alteração nele, cai muito a nossa imunologia. O que significa imunologia? É o nosso campo de defesa. Então, tanto a imunologia fisiológica como espiritual caindo, você fica suscetível a qualquer outro fator que queira interferir ou queira lhe atingir. Então, por exemplo, se eu tenho uma predisposição para um processo gástrico, se a minha imunologia nesta área caiu, foi porque o centro de força, no caso o esplênico, que pega essa parte do plexo solar, com certeza a energia está sendo inibida ali. Há uma interrupção no fluxo de energia. Havendo a interrupção, aqueles órgãos não estão sendo nutridos da forma como deveriam. Baixando isso, a doença que é oportunista, ela vai ali e se instala. Então, ele vai se instalar exatamente nos locais onde você tem. Eu digo sempre, Paguinho, essa maré ela vai quebrar em uma praia. E essa praia vai ser exatamente no seu ponto mais fraco. O depressivo, ele abre uma área enorme para que isso aconteça. Ele sem perceber, ele abre todo o seu campo de defesa. Por quê? Porque ele se torna um ser incapaz, ele se torna uma pessoa fragilizada, pessimista. Ele se nutre de tantas forças negativas
que fica muito difícil para ele poder coordenar a sua própria vida, porque ele próprio não quer viver. Ele perde todo o sentido, todo o norte. Tem um provérbio de Sêneca chinês, eu acho que é de Sêneca, que diz assim: quando o porto não é certo, nenhum vento é favorável. Se você não tiver um referencial, porque a vida ela precisa de um estímulo, precisa de um sentido, de uma motivação. Se eu não tiver uma coisa que me motive, ela vai perdendo sua própria natureza de ser vida. Eu digo sempre, olha, principalmente as mulheres, vá para o cabeleireiro, corte o cabelo, modifique o penteado, cuide do seu corpo, não de forma excessiva, exacerbada, mas se ame, porque a vaidade é, de certa forma, um estímulo natural do ser humano. A pessoa ficar para baixo, pode observar, quando você vê uma pessoa desmantelada, que não cuida da saúde, que não cuida da sua beleza pessoal, da sua vestimenta, da sua forma de se apresentar, ela já tem um princípio depressivo. Quer dizer, o exterior reflete o que a gente tem do interior. A autoestima é uma coisa fundamental. Porque você... Não é de forma exagerada, né? Porque até é bom porque eu digo sempre, Vaguinho, uma das coisas que Deus mais estabeleceu como critério nas suas leis, além de ser uma lei do mérito, do merecimento, são os limites. Tudo é possível, mas o que foi que Paulo de Tarso disse? Nem tudo que é lícito me convém. Então é preciso que a gente saiba fazer uma diferenciação nesse aspecto. Não é um quadro clínico fácil de ser trabalhado. A depressão, ela é, como disse, ela é uma doença traiçoeira, ela é de profundidade, mas é preciso a gente entender que a gente pode, porque tem gente que pergunta: a depressão tem cura? Tem. Espiritualmente tem. Um dia você vai ter que se libertar dessas marcas que você deixou. Essas nódoas, que são as grandes promovedoras do processo depressivo, elas um dia vão ser tiradas. Pode ser que não seja nessa existência, mas em algum momento você vai ter que se libertar dela. Graças a Deus que eu me livrei dessa. Mas aí é onde está a grande proposta de Jesus. Reconcilia-te com tua depressão enquanto tu estás com ela aqui, para não levar ela para um outro lugar onde não tem... Aí é onde está a história. A depressão acompanha o desencarnado. É onde existe o maior número de depressivos, no mundo espiritual. Porque lá, primeiro, ele perde os limites que ele tinha do cérebro. Porque você sabe que a gente manifesta todo o nosso pensamento através dos sentidos, os 5 sentidos. Lá ele já não tem mais, ou seja, há uma ampliação desses quadros. E, consequentemente, coisas que ele não via, aliás, coisas que ele não via aqui, lá ele vai ver com a maior nitidez. Então, mas lá, com certeza, eles vão ser tratados, até mais bem tratados do que aqui, porque lá eles têm muito mais recursos, por ser um mundo, com certeza, mais evoluído. E pela consciência se expandir tanto. E outra coisa, olha... Você consegue identificar. Exatamente, olha, o problema é por isso que a doutrina espírita é uma doutrina da reforma íntima. Veja, o que é uma reforma? Uma reforma é uma coisa complicada, porque uma reforma íntima você tem que fazer com você dentro. E você sabe que não é fácil você fazer uma reforma de uma casa, você dentro, parede caindo. Mas quando você olha o projeto, como eu sempre digo, você diz: não, está tudo ruim, mas vai ficar vai assim. Melhorar. Isso é o sentido da vida. Quer dizer, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu vou superar, eu vou sair. Aí é onde entra as terapias, que são muito importantes. Quer dizer, a dor existe, mas o sofrimento só vem se você absorver. Se você não souber lidar com a dor. Perfeito. Não tirar dela, porque a dor é um sinal de desequilíbrio. Como eu disse a semana passada, aonde está o teu abuso, está a tua dor. Aonde eu abusar, eu vou sentir dor. Então, consequentemente, é esse o problema, é a falta de limite para as coisas que se processam na vida. O depressivo, ele traz um sentimento de revolta, porque ele acha que está sendo vítima de uma coisa que ele não fez, não sabe ele que ele traz uma história. Por isso que Freud foi muito feliz nessa área. Lógico que Freud teve um problema, uma dificuldade, porque ele não se aprofundou mais, mas ele trouxe uma grande contribuição para o processo depressivo, porque a própria psicoterapia, entendeu? A psicanálise era o quê? Ele começou a observar que a maioria dos seus pacientes traziam todas as suas doenças, seus transtornos psíquicos,
com problemas voltados para o passado. É quando a história, né? Aí ele colocou tudo no sistema límbico, na libido. Realmente nem tudo não combinou. É porque o sistema límbico, ele trabalha com a emoção. É uma área do cérebro que lida com as emoções. As emoções são consequências dos nossos sentimentos. Porque vem um pensamento, o sentimento é a emoção. Só que a emoção, ela é visceral. Ela causa modificações no corpo. Você veja que quando uma pessoa está passando por um momento difícil, por mais que ela queira esconder, ela não esconde a impressão, a expressão da tristeza. Ela, quando está mal, a gente observa. Então, por quê? Porque a emoção significa para fora. Emoção é movimento para fora. E quem é que nutre a emoção e quem coordena? São os sentimentos. Então, pessoas que carregam sentimentos bons, elas desencadeiam emoções equilibradas. Então, por exemplo, se você me agride, me fere, me maltrata, mas eu sou uma pessoa certa dos meus pensamentos, convicta daquilo que sou, não me deixo levar pela impressão dos outros, o que você disse tem pouca importância para mim. Mas se eu tiver dúvida daquilo que sou, com certeza isso vai gerar uma emoção, e essa emoção, de alguma forma, ela vai se alojar em qualquer área do meu corpo. Por ser de natureza psíquica e também fisiológica, ela vem na forma de uma sintomatologia que a gente está vendo aí, uma palpitação, uma sudorese. Tem pessoas que têm uma alteração rápida da frequência cardíaca, a frequência respiratória se altera. Então, como é que meu corpo está sabendo? Porque o corpo está recebendo uma carga que você está emitindo para ele. De acordo com a sua desarmonia, o corpo também se desarmoniza. É fantástico, Dejan. Eu costumo sempre dizer que a gente termina viajando por um terreno que é desconhecido por muita gente. E é fantástico porque as pessoas começam a perguntar, né? Começam a questionar. E as pessoas estão perguntando através da internet. Nós temos diversas perguntas aqui, participações, né? Participações muito boas aqui do João Sobrinho, da Viviane Marinho, do Humberto Fonseca, do Renato Florencio, da Beth Piancó, da Lidiane Magalhães e todas as outras pessoas que sempre nos acompanham. Um abraço para todos. E a Silvia, por exemplo, a Silvia Machado, comentou aqui que do processo que a gente já tinha falado e até fez uma pergunta sobre a depressão em relação às crianças, né? Desse processo da criança, que você já explicou, que foi exatamente essa questão das nossas vivências passadas, que nós trazemos essa bagagem, e essa bagagem pode redundar numa depressão. É porque muitas vezes o processo reencarnatório ele é tão rápido que o espírito reencarnante, ele não se desvincula de algumas coisas que ainda ficaram pendentes na experiência anterior. Essas crianças, que são crianças apáticas, crianças que se isolam naturalmente, não significa que sejam crianças depressivas. Muitas vezes é a própria natureza dele. São crianças de uma timidez, muitas vezes, que não deixa de ter alguma sequela voltada. Por quê? Porque, olha, gente, as pessoas pensam que a depressão é uma herança genética, precisa ter muito cuidado, porque veja, quando o espírito ele reencarna, ele traz consigo a sua própria história. No processo reencarnatório, ele vai buscar um daqueles espermatozoides na fecundação que vai exatamente bater com toda a sua, com todo o seu perfil. E ali ele constrói a sua natureza fisiológica, vinculada ao seu momento ou à sua natureza perispiritual. Agora, logicamente, essas famílias que trazem uma quantidade de pessoas depressivas, isso muitas vezes são reencarnações coletivas, provacionais. Eles estão ali juntos, movendo o mesmo pensamento que já moveram em algum momento anterior. E estão naquela necessidade de se corrigirem. E isso é muito importante. Então, a criança é depressiva, claro que ela pode ser depressiva, mas a depressão na criança, porque depois de 8 anos é que ela consegue se instalar dentro dos seus sentimentos. Porque você veja, uma criança, ela tem 1 ano, 2 anos de idade,
ela recebe uma palmadinha, daqui a pouco ela esquece, é porque ela não guardou ainda sentimentos, ela não tem sentimento de raiva, ela não tem sentimento de indiferença, ela age mais pelo instinto. Pelo instinto. Consequentemente, à medida que ela vai se fortalecendo nessa área do sentimento, ela vai criando a sua própria realidade. Por isso que quando a criança ela atinge 8 anos, começa a brigar com a mãe, porque a mãe era quem comandava tudo nela. Era quem escolhia a roupa dela, era quem escolhia o sapatinho dela, ela agora não, agora ela assumiu o comando da sua própria vida. Está se concretizando a reencarnação. Exatamente, aí começam a surgir os conflitos. Isso. Esse menino não me obedece mais, mas ela muitas vezes não percebe que ele precisa se libertar. Que é a libertação. É exatamente nessa hora que começam a ressurgir os fatores predisponentes, e se essa criança não tiver um acompanhamento, que é o grande lance da educação, exatamente, aí ele começa a se desencadear. Isso é fantástico. Dejan, o Augusto Neto está perguntando assim, ó, Vaguinho, perguntando a mim, velho. Claro, mas tá certo, você pode. Vaguinho, qual a importância do espiritismo na cura da depressão? E aí, Dejan, estou transferindo a pergunta. Dejan, qual é a importância do espiritismo na cura da depressão? Porque o espiritismo, ele é totalmente fora das conjecturas religiosas. Por quê? Porque as religiões, ela levam muito a pessoa para o lado do pecado, né? A punição eterna, e nós entendemos que a vida continua. E, consequentemente, o que o espírita precisa para o processo depressivo é fazer aquilo que a gente comentou, como diz Jung, ressignificar a vida. Ele vai começar a entender que ele é herdeiro da sua própria história, que ele não está aqui pela primeira vez. Geralmente o depressivo, ele carrega consigo uma revolta, porque ele não quer entender que aquilo que ele está passando foi ele mesmo que causou. Olha, a Amita Gosama diz uma coisa muito certa. Uma borboleta bateu asa na China, daqui a um ano ela pode causar um tsunami aqui no Brasil. Sim. Porque essas forças, elas vão se desencadeando. São desencadeadoras. São forças que vão se somando. Você quer ver uma coisa que eu costumo muito associar ao processo depressivo? Como é que ele começa e como é que ele se propaga e até onde ele chega? Você falou do tsunami. O tsunami, ele começa lá no fundo do mar. Ele começa com um pequeno abalozinho. Ele é tão pouco que o peixe fica por ali mergulhando. Ele muito mal está sabendo. Só que aquilo ali é uma onda. Lógico, aquela onda, ela vai se manifestando, ela em termos de vibração, e ela começa a se deslocar de baixo para cima, movendo uma quantidade de água. Quando ela chega na superfície do mar, por ser uma onda mecânica, ela não vai subir porque ela não encontra. Ela vai seguir horizontalmente, ela começa a mover outras ondas. E aquilo ali vai, um barco que está no mar, ele só faz subir e descer. Mas ela vai se potencializando porque ela vai adquirindo força. Ondas se somando a ondas. Quando ela chega na praia, ela está toda aquela energia potencializada e ela precisa descarregar aquela energia. Ela vai descarregar onde? Na praia, acabando com tudo. Isso. A mesma coisa é o processo depressivo. Começa numa depressão lenta, ele muitas vezes não cuida, muitas vezes vai procurar na bebida ou até mesmo em outras drogas uma alternativa que ele considera mais fácil, e não sabe ele que ele tem marcas dentro dele que precisam ser limpas. Solucionado. E ele não solucionando, ele começa a usar da superficialidade para tratar uma doença de profundidade. A medicina faz muito isso. Ele usa os fármacos que vão servir apenas, porque remédio não cura, remedia. Remediar é estabilizar. Os fármacos vão substituir uma coisa que você pode produzir naturalmente. Que é endorfina. Pois é, uma pessoa que corre 5, 10 km por dia, ela não precisa tomar nada, porque ela já tem uma endorfina natural. A endorfina já está virada, né? Natural, entendeu? É aquilo, ela já é uma pessoa que estabelece o seu próprio equilíbrio. Nós temos um potencial de força interior muito grande. Fantástico. A gente é que não está sabendo usar. Então, com relação às crianças, sim, as crianças têm depressão, e hoje, infelizmente, está se alastrando esse quadro. E o espiritismo é sim um consolador prometido, porque nos traz o esclarecimento. O espiritismo traz você para a casa espírita, mostrando a você uma realidade nunca vista, que é a concepção da vida. Sim. Que a vida continua, que você não é um condenado, não é um pecador, que você pode modificar todo o seu perfil de pensamento, ressignificando a sua vida e dando um novo sentido. Ó, Dejan, a Maria Amélia
provavelmente diz aqui que perdeu um filho e não consegue aceitar a partir do filho. E pelo que eu estou entendendo, ela tem uma depressão por conta da perda de um ente. É um dos processos mais difíceis. Um dos difíceis. Que são as né? Sabe por quê? Porque nós aprendemos de forma equivocada, amando, achando que é dono do que ama, com o sentido da posse. Consequentemente, quando a gente perde um ente querido, lógico, esse ente deixa um vazio dentro de nós, e não é fácil lidar com isso. Mas acontece o seguinte, o luto ele tem um tempo para existir. Passado aquele tempo, se ele permanecer, ele já começa a entrar no processo depressivo. Que é exatamente esse nome, essa linha tênue que separa o sofrimento, a tristeza natural, normal, pela perda, de uma depressão. Mas é exatamente, aí está associado a um sentimento de revolta interior. Ele não se vê um revoltado, mas toda a sua estrutura assimila como se fosse uma revolta. Porque o problema de quem perde um ente querido é o vazio que esse ente deixou. Se ele arrumasse alguém que substituísse e ocupasse aquele vazio, não tinha problema, mas só que essas pessoas não saem da vida da gente e são substituídas por outras. Por quê? Porque esse amor se vincula a uma série de fatores que é a identidade de um com o outro. E a pessoa muitas vezes ela não quer abrir mão desse processo porque o orgulho, o egoísmo, do ego. Então isso inconscientemente leva ela a um quadro de depressão e muitos demoram e muitos até não saem. Olha, é fantástico. Gente, tanta gente boa viu aqui, viu, Dejan? Olha, o Josimar Rodrigues, o Hélio Tabosa, o Flávio Aragão, Flavinho está aqui também assistindo, agradecendo pelas palavras de luz, a Mayra Bione, a Lidiane Magalhães, que eu já falei, várias outras pessoas entraram e saíram aqui no Facebook assistindo a nossa transmissão. A gente fica muito feliz com isso, né, Dejan? Porque na realidade é muito importante passar a doutrina espírita da forma certa, sem mistificações, esclarecendo da forma mais adequada possível. As tuas considerações aí, e ainda fazendo uma complementação que eu não fiz sobre o fator genético. Veja bem, quando nós reencarnamos, quando nós nascemos, apenas 20% dos nossos genes estão ativos. Fantástico. Eles estão em função, estão abertos para desenvolver todo o processo da natureza orgânica. Mas acontece o seguinte, que 80% desses genes, eles estão como se fossem fechaduras esperando chaves. Isso é o fator predisponente que vai exatamente manifestar os processos. Por isso que muitas vezes gêmeos univitelinos, um tem depressão, o outro não tem. Pois é. Entendeu? Olha, se é uma doença que já está pré-determinada ou pré-existente dentro da sua genética, por que um tem e outro não tem? Isso. Porque isso é da natureza de cada um. Então eu posso ter uma predisposição a ser uma pessoa depressiva num processo reencarnatório, mas eu não viabilizei condições para que essa depressão se manifestasse. Eu fui aquilo que Jesus disse, eu fui vigilante. Vigilar é cuidar das coisas que fazem parte do seu cotidiano. As pessoas pensam que ser vigilante é estar olhando a vida dos outros ou no entorno. Não, se ele vem implantar o reino de Deus no coração dos homens, para você ser vigilante, essa vigilância tem que ser dentro de você, no seu coração. Uma vigilância com você. Pois é, então eu deixo aqui essa mensagem. Que a depressão não é fácil, é difícil, não é frescura, como muita gente disse, não é um fator incapacitante que precisa muitas vezes ser condenado e criticado. As pessoas com depressão precisam de muito amor, de muita compreensão, principalmente por parte da família, mas dizer sempre que existe tratamento. As pessoas, se você não curar definitivamente a sua depressão, mas você pode controlar, ser uma pessoa feliz, mas isso depende da ressignificação da pessoa. Já que eu não posso voltar atrás, né, e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo final. Fim. Então, eu deixo essa mensagem para todos os amigos que são portadores do processo depressivo, que não perca a esperança, acredite em Deus, tenha fé, procure um profissional da área de saúde, porque o espiritismo não é alternativo, ele é complementar. Procure um profissional da área das terapias, procure um psicólogo, faça tudo o que for necessário, mas você procure os meios que você vai conseguir sair, com certeza você vai ser feliz, porque o
é o objetivo. Mandando um abraço também aqui pro João Sobrinho, né? João Batista, que está sempre aqui nos ajudando. O João fez várias considerações muito importantes, viu, Dejan? Maravilhosas considerações, como sempre, muito feliz. O João, né? Muito obrigado ao João Sobrinho. Nosso colaborador. Grande colaborador aqui da nossa casa também. Ed Lira também entrou agora há pouco. Meu amigo Edinho. Já disse a ele, venha-se embora, né? É aquela história. Bom, gente, maravilhoso. A gente sempre tem assim uma satisfação muito grande de estar aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, principalmente no programa Hora do Chico, transmitindo para vocês o que é doutrina espírita verdadeira, que é essa doutrina esclarecedora que a gente tenta passar da melhor forma possível, de forma não mística, né? Desmistificando todas as possibilidades que existem, aplicando muito a ciência, mas com muito amor no coração, que é exatamente o que o Cristo veio nos dar e nos trazer como mensagem, que é a moral do Cristo nos restabelece o pensamento, a emoção, o sentimento. E isso é que é fantástico na doutrina espírita. Nós unimos todos os pontos, que é o ponto filosófico, o científico e o religioso, numa doutrina maravilhosa, extremamente esclarecedora e reveladora. Eu vou passar agora para vocês a agenda do nosso Chico, né? Hoje à noite nós temos uma palestra com o Flávio, fantástica palestra falando sobre perdão. Nós falamos um bocado sobre perdão semana passada, parece que a espiritualidade já ordena, né, pra gente falar. E o Flávio já às 8 horas da noite, quem puder vir, venha embora aqui pro Chico. Estamos aqui de braços abertos para esperar vocês, e a palestra do Flávio é fantástica. Ele é um menino muito bom e que sabe realmente transmitir muito bem nas palestras. Então, teremos agora às 8 horas, das 8 até as 9 horas, a palestra do Flávio. Amanhã nós não temos atividades, estamos aqui sempre aqui no Chico para dar uma arrumada para começar na segunda, né? Nós vamos quebrar pedra aqui para poder todo mundo estar se sentindo muito bem aqui na segunda-feira. Na segunda-feira nós temos o nosso hospital espiritual, que começa a partir das 6 horas da noite e vai até a última pessoa ser atendida, né? Tratando exatamente dos casos depressivos, dos casos de ansiedade, né? Dos problemas físicos também, que fazem parte da nossa construção mental. Então vocês podem vir aqui para conversar conosco na segunda-feira, a partir das 6 horas da noite, mas muita gente chega bem antes, viu, pessoal? Tem gente aqui chegando de 2h30, 3 horas da tarde para dar o nome na ficha e entrar na primeira turma. Então, as pessoas que queiram vir, nós estamos sempre de portas abertas. Na terça-feira nós temos estudo, que no Chico a gente não para, né? Quando a gente pensa em trabalhar, está quebrando pedra, como diz a história. Então, na terça-feira nós temos a atividade à noite, o estudo do Obreiros da Vida Eterna, com o nosso queridíssimo Sérgio Murilo, um livro de André Luiz, psicografado pelo querido Chico Xavier. Na quarta-feira nós temos, a partir de manhã cedinho, o Dejan que está trabalhando, atendendo as pessoas, que é o nosso atendimento fraterno. O Dejan começa às 8h30 da manhã, vai até terminar a última pessoa. Ele dá um espaçozinho só para almoçar ao meio-dia e volta às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde começa, enquanto o Dejan está atendendo, a palestra da tarde daqui do Chico Xavier, que é na quarta-feira, começa às 2 horas e termina às 3 horas, quando inicia os passes magnéticos, exatamente os passes que vão fazer a complementação de todo esse tratamento que é feito aqui no Chico Xavier. Os passes começam às 3 horas, termina às 4 horas da tarde, tá certo? Sempre 1 hora. À noite, na quarta-feira, nós começamos a partir das 19 horas, fazendo o nosso atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Começamos às 7 horas da noite, às 8 horas nós temos palestra, uma palestra aberta, não é só para dependentes, palestra aberta, que você pode vir e comparecer. Transmitimos também ao vivo essa palestra da noite da quarta-feira. Às 21 horas nós temos passes magnéticos de novo, também tratamento para as pessoas que queiram vir participar. Não pode vir de tarde, na quarta-feira vem à noite que a gente está aqui para atendê-los, tá certo? Na quinta-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos a partir das 8 horas da noite com o Renato Cabral, nosso querido Renato Cabral. Na sexta-feira nós temos o nosso Dejan aqui com o estudo do livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado também por Chico Xavier. Muito, muito bom, o estudo está de vento em popa, maravilhoso. E no sábado nós temos pela manhã magnetismo com o nosso Germânio, a meditação com o nosso Germânio, às 8h30 da manhã.
Às 3 horas da tarde tem evangelização infantil. Às 4, o violão fraterno, que é o ensino são as aulinhas que a gente dá de violão. Eu e o Tessiano, que está aqui comigo, está aqui prestando atenção. Exatamente. É o operador. É o operador de vídeo nosso agora, virou o operador de vídeo. Então, sou eu, o Tessiano, e nós vamos estar das 4 até as 5 horas, né? Às 5h30 você tem um programa Hora do Chico, agora está na programação, que é transmitido ao vivo para vocês sempre. E no sábado à noite tem a palestra, como eu já falei, hoje à noite já tem a palestra, então todos os sábados palestra à noite. Então um beijo no coração de vocês, gente, muito obrigado pela presença de vocês no Facebook, pela participação de todas as pessoas que estiveram comentando, conversando conosco, ou apenas curtindo e assistindo a nossa palestra. Um beijo grande no coração e até o próximo A Hora do Chico. Tchau!